as luzes da espiritualidade sempre voltadas a nos trazer o bem-estar que aqui procuramos. Queremos convidar os irmãos para fazermos a nossa prece inicial, cerrando levemente os nossos olhos, buscando neste breve recolhimento encontrarmos com o nosso Mestre, que nos disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Esse Mestre amigo, que está conosco em suas palavras, em sua memória, que desde muito pequeninos ouvimos falar de suas andanças, de suas pregações. E a Ti, Mestre, agradecemos por Teus ensinamentos que, mais ou menos, nos norteiam, transformando-nos pouco em pouco em criaturas melhores, e que nos trouxeram até aqui, e que nos colocaram aqui, neste momento, nesta hora, neste lugar. Aqui nos encontramos, buscando entender um pouquinho mais de Tuas sábias, doces e amadas palavras. Que a Tua luz nos auxilie a captar os Teus ensinamentos um pouquinho mais essa noite e trazer a cada um de nós o conforto que Tua linda palavra nos traz. Que assim seja. Prezados irmãos, prezados queridos irmãos, a temática da noite de hoje, nós escolhemos tratar do otimismo. Otimismo, uma escolha de vida. Será mesmo que o ser otimista é uma escolha? Será que nós podemos escolher ser otimistas ou não? Então, essa é uma pergunta que nós vamos fazer cada um intimamente e esperamos que no final dessa breve conversa a gente possa encontrar a resposta, ou quem sabe um direcionamento melhor para encontrarmos essa resposta dentro de nós. E também que possamos identificar em nós se nós somos criaturas otimistas ou somos criaturas mais propensas ao otimismo ou mais propensas ao pessimismo. Ok? Então, escolhemos essa temática porque ao longo desses últimos 2, 3 anos, e mais propriamente ao longo desse último ano, 2022, percebemos uma comoção muito grande na sociedade de pensamentos derrotistas. Muitas coisas aconteceram, uma pandemia, nós não estávamos preparados psicologicamente, muito embora há muito tempo especialistas vinham alertando que isso aconteceria por um motivo ou por outro, mas nós não estávamos preparados psicologicamente para isso. O mundo está mudando, muito embora o Evangelho, o Espiritismo venha alertando-nos há muito tempo em que o planeta está passando por uma mudança, está tendo que haver certos freios de arrumação, certas desordens aparentes, né, para que nós possamos evoluir de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração
Então, a gente ouve esses avisos, mas a gente faz de conta que não é conosco, a gente ouve e amanhã segue a vida do mesmo jeito, e as coisas continuam acontecendo, e a gente continua seguindo cada um a sua vida da mesma forma. E para que o planeta mude, quem será que tem que mudar? Cada um de nós. Se nós não mudarmos, o planeta não vai mudar, porque o planeta é uma organização física. Mas a organização psíquica do planeta somos nós. Cada um de nós, com nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nós formamos a psicosfera desse planeta. E essa psicosfera é que precisa mudar. Fisicamente, o planeta não vai mudar muita coisa. Para a transição de planeta de expiação e provas e de regeneração, fisicamente, hoje o planeta não precisaria mudar nada, porque já é um planeta lindo, maravilhoso. O que precisa mudar é a psicosfera, são as pessoas, são os relacionamentos. Então, isso passa necessariamente por uma mudança de conduta, de ação nossa. Por isso, o otimismo tem que ser uma escolha de vida. O otimismo, ele vem do latim optimus, que quer dizer ótimo, né? E vem de opis. Opis quer dizer, em latim, quer dizer aquele que possui muitas riquezas, recursos, dons. Entendamos riquezas como algo subjetivo, não propriamente, não quer dizer, não se trata apenas de riqueza do quesito material. Tá? Estamos falando aqui riqueza, dom, né? Recursos. Recursos também não somente falando de recursos materiais, mas muito mais propriamente recursos de vida, de atitude. Otimismo é uma atitude fundamental que leva o indivíduo a visualizar sempre as pessoas, as coisas, as situações, sob seus aspectos bons, agradáveis, positivos. É o oposto de pessimismo. Então, se o otimismo vem de ótimo, o pessimismo vem de péssimo, né? Obviamente, cada um está antagônico, está numa ponta oposta da escala, né? Então, o otimismo é uma atitude, não é somente uma palavra vazia. Otimismo é uma atitude otimista. E, fundamentalmente, vai levar o indivíduo a visualizar as situações, as pessoas, as coisas, sob um outro prisma. O otimista e o pessimista veem a mesma coisa, mas analisam de forma diferente. Por isso reagem de forma diferente. Então é aquela velha história, né, do copo meio cheio, meio vazio. O pessimista vai olhar o copo e vai dizer, está meio vazio, né? Poderia estar cheio. E o otimista vai olhar e vai dizer, não, está meio cheio, poderia estar vazio. Qual dos dois vai estar mais tranquilo numa situação? Será que o pessimista vai se dar melhor diante de uma situação de estresse, uma situação difícil? Ou será que o otimista vai sair melhor? Então, por aí já nos dá uma indicação de que caminho a gente deve percorrer. Segundo o filósofo e polímata alemão Leibniz, viveu lá no século XVI, e é interessante a gente procurar estudar essa criatura aqui tão fascinante. Polímata por quê? Porque ele era entendido em diversas áreas diferentes. Ele era matemático, ele era filósofo, ele foi entendido em diversas áreas do conhecimento, e muito entendido. Tá? Então,
Quem já fez faculdade aí, cálculos, né, integrais, foi esse cara aqui que buscou essas teorias aí. Então, talvez alguns não gostem muito desse nome, porque quando entra lá em diferenciais integrais, são cálculos complexos. Mas, isso só para ilustrar um pouquinho da abrangência da inteligência desse cientista, né, e filósofo. Então, segundo ele, o universo foi criado por Deus, nele se torna possível conciliar o máximo de bem e o mínimo de mal, o que faz dele o melhor dos mundos possíveis. Então, Leibniz chegou à conclusão que, sendo o universo, ele não estava falando do planeta Terra, estava falando do universo numa época em que telescópios comparados com os nossos de hoje eram limitadíssimos, né? Então ele estava falando do universo e chegou à conclusão que o universo era o melhor possível. Então ali é possível conciliar o máximo de bem e o mínimo de mal. Então é uma visão otimista. Um pessimista olharia para isso e dizer, não, o universo tem falhas, porque se vê muito mais mal do que bem. Então, ele por si só já vislumbrava o universo de uma forma otimista. Depois, mais tarde, Voltaire contestou isso e tudo mais, mas o fato de uma pessoa tão inteligente, uma pessoa com tanto conhecimento, chegar à conclusão de que o universo é a criação de Deus e não uma obra do acaso, já é algo fascinante. E conciliar isso com o fato do entendimento de que o universo tem muito mais bem do que mal, numa época em que as pessoas eram muito mais brutais do que hoje. Então, século XVI. Nós estamos falando de hoje, estamos falando de alguém que olhou o universo a partir do ponto de vista do século XVI, onde saneamento básico, uma série de coisas que nós temos hoje, não existia ou era muito precário, pessoas morriam de diversos males que hoje a gente trata tranquilamente. Então ele olhou para esse panorama no século XVI e chegou à conclusão de que o universo tinha muito mais de bem do que de mal. Uma posição pessoal otimista é fortemente vinculada à autoestima, ao bem-estar psicológico e à saúde física e mental. Há estudos que relacionam também o otimismo com o funcionamento do sistema imunológico e a resistência ao estresse. Nós não encontraremos uma pessoa pessimista que tenha autoestima. Nós não encontraremos. A pessoa que é pessimista não vai gostar nem da sua aparência. Já vai começar por aí. Vai olhar-se no espelho toda manhã e não vai gostar do espelho. O otimista, ele agrega, ele soma. O pessimista, ele afasta. Se nós fôssemos para uma ilha deserta e pudéssemos levar uma pessoa, escolheríamos um pessimista? Levante a mão, quem gostaria de um pessimista junto? Ninguém levaria. Então já começa por aí. Se eu sou pessimista, se eu chegar à conclusão que sou pessimista, eu tenho que chegar à conclusão que ninguém vai querer minha companhia. Então eu preciso mudar. Eu preciso escolher essa mudança. Otimismo e pessimismo podem estar ligados à maneira como o indivíduo foi direcionado em sua infância, mas também a questões de vidas pretéritas. Uma pessoa que na sua infância teve uma estrutura de lar muito bagunçada, muito turbulenta, passou por dificuldades muito grandes, uma família desestruturada, pode, isso não é mandatório, pode se tornar uma pessoa pessimista no futuro, porque a sua visão de mundo, desde muito cedo, foi uma visão distorcida, foi uma visão muito
restrita ao seu pequeno círculo. Então, geralmente, identificando isso na pessoa, ela tem que buscar ajuda para desfazer psicologicamente essa visão distorcida do mundo que ela criou e começar então a ver as coisas sob uma outra ótica. Mas tem também questões pretéritas que nós carregamos, trazemos de reencarnações passadas, que também podem vir a nos fazer pessoas com uma visão pessimista da vida. Mas é importante, não importando assim a origem desse pessimismo, é fundamental que a gente identifique isso em si, que a gente assuma para si mesmo: eu sou uma pessoa pessimista, ou sou uma pessoa com tendências pessimistas. Porque nós não vamos encontrar uma pessoa fundamentalmente 100% otimista, assim como não vamos encontrar uma pessoa 100% pessimista. Mas as proporções, se forem muito desequilibradas, trarão problemas. Então nós temos que identificar se a nossa tendência é mais pessimista ou mais otimista, e trabalhar isso, buscar ajuda se a gente não conseguir sozinho. É difícil, sozinho é difícil. O otimista não pode estar descolado da realidade, porém jamais permitirá que a realidade de hoje determine o seu amanhã. Então a gente percebe que pessoas otimistas, elas não se descolam da realidade, elas não maquiam a realidade, elas olham o panorama, elas olham a situação e buscam soluções para mudar aquela situação. Então, se encontrarmos uma pessoa descolada da realidade, já temos que entender que ela não é um otimista, é uma pessoa que está alheia. Aí é diferente, é outro tipo de problema. Então, o otimista, ele vai buscar soluções para resolver a sua realidade e não deixará que aquela situação momentânea, aquela situação do hoje, determine o futuro dele como algo ruim. Então, nós não vamos encontrar pessoas empreendedoras, pessoas visionários, que quando todo mundo duvidava, ele foi lá e fez, e se colocou em risco, mas botou a sua convicção em prática. Não vamos ver uma pessoa assim, pessimista. Né? Então, remontamos àquela velha história da criação da lâmpada, né? Que o repórter chegou para Thomas Edison e disse: então quer dizer que você fracassou centenas de vezes? Ele disse: não. Eu descobri centenas de vezes, centenas de formas de como não fazer a lâmpada. Então, mesmo tendo centenas e centenas de fracassos, ele não desistiu. Então, isso é uma pessoa otimista, né? Teimosa. O otimista não se conforma, sempre estará à procura de oportunidades para melhorar. Vê as coisas como são, depois busca os meios de transformá-las. Considera o pior, depois age para evitá-lo. Então, isso é uma pessoa que não está descolada da realidade. Então, como eu posso melhorar? Ah, mas isso já está bom. O otimista vai dizer: mas pode melhorar. Essas são as pessoas que fizeram com que as tecnologias todas chegassem às nossas mãos e que continuam trabalhando para que essas tecnologias amanhã nos tornem as nossas vidas, pelo menos em tese, mais fáceis. Otimismo sem trabalho é ingenuidade. Então, se encontrarmos uma pessoa supostamente otimista, mas que somente acredita que as coisas vão melhorar, mas não está trabalhando, fazendo algo para que elas de fato aconteçam, esse não é otimista, é ingênuo. Né? Então, o otimismo requer trabalho. Trabalho íntimo,
e trabalham em prol de algo, de alguém, de um objetivo. O otimista falha. O otimista falha. Ele erra, ele tropeça, ele cai. Ele vê nisso a oportunidade de aprendizado para fazer melhor da próxima vez. Esse é o otimista. O pessimista, se falhar, muitas vezes vai desistir. Porque vai dizer, não, isso não dá certo, isso não funciona. Então são visões bem antagônicas do mundo. O otimista sabe que por vezes os resultados não são como desejamos, mas jamais deixará de tentar por medo de falhar. Então, se nós tivermos medo de tentar para não falhar, nós já podemos identificar em nós uma tendência pessimista. Porque nós fomos criados para falhar. Deus nos fez simples e ignorantes. E nessa caminhada até aqui, e que não chegou sequer à metade, nós falhamos muito. E Deus nos fez sabendo que nós falharíamos. Então, o que nós temos que tentar fazer é usar a nossa experiência, o nosso conhecimento, para não falhar nas coisas que nós já conhecemos. Porque nas que nós não conhecemos, nos terrenos desconhecidos, é possível que nós tropecemos aí. E iremos tropeçar. Mas teremos que nos reerguer e continuar a caminhar. Mas aquilo que a gente já conhece, por que ainda falhamos? Então, o otimista tem que olhar para tudo isso e dizer assim, eu posso não falhar nisso. Eu tenho condições, porque isso eu já sei. Se eu estou falhando é por descuido. O que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para não me descuidar mais? Esse é o otimista. O otimista não se concentra no problema, mas na solução. Então, se há um problema, há uma solução. Onde encontrá-la? Esse é o trabalho. O otimista não se permite ficar preso ao passado, mas o usa para projetar o futuro. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo, mas na minha época, no meu tempo, os tempos mudaram, as coisas evoluíram. No nosso tempo, muitas coisas, muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje, não havia. Mas haviam outros, que hoje, graças a Deus, a gente nem lembra deles, porque estão tão ao nosso alcance, que se tornaram automáticos. Eu me lembro, quando eu era criança, que os meus pais me traziam para uma consulta ao centro de Caxias do Sul, que tudo era no centro, a distância parecia uma coisa monumental. Ônibus era difícil, era pouco, tinha poucos horários. E hoje a gente vem, a gente olha, nossa, mas é tão perto. Sempre foi perto. A dificuldade é que diminui. Tá? Então, a gente não se dá conta dessas coisas. Mas o mundo melhorou muito. E a gente fica olhando o passado dizendo, porque piorou, porque está tudo pior. Não, não está. As dificuldades mudaram. Mas a tecnologia, as ferramentas que nós temos para lidar com elas hoje, são muito melhores. Estão ao nosso alcance. Nós é que nos prendemos ao passado porque temos dificuldades de lidar muitas vezes, ou temos resistência de lidar com as coisas novas. Então o otimista não pode ter medo da novidade. O otimista sem Deus não resistirá ao primeiro golpe. Nenhum otimismo consegue se manter de pé se não houver fé. Porque o otimista só vai acreditar
que o amanhã será sempre melhor se ele acreditar que existe uma força boa, justa, perfeita no comando de tudo. Então, nós não podemos conceber que o dia de amanhã, sendo nós mais conhecedores, sendo nós mais experientes, sendo nós criaturas com mais recursos, nós não podemos conceber que o amanhã será pior do que hoje. Isso foge à lógica. Mas se não acreditamos em Deus, acreditamos no acaso. E quando nós deixamos algo sob obra do acaso, aí sim. Aí o acaso pode levar para qualquer direção. É como um barco à deriva no oceano, ao sabor dos ventos, das correntes. Aonde ele vai parar? Ninguém pode prever. Porque as correntes mudam, os ventos mudam e a direção é incerta. Mas nós não somos um barco à deriva no oceano. Nós temos um capitão. Deus está no comando. Jesus está no comando do nosso planeta. Então não podemos conceber que amanhã será pior que hoje. Tudo que enfrentamos nesses últimos 2, 3 anos nos preparou, nos deu alertas. O mundo está numa situação econômica complicada, uma guerra complicada. Tudo isso faz parte do processo de melhoria. Por quê? Porque equalizará condições. Países muito desenvolvidos estão vindo buscar, por exemplo, profissionais no Brasil, para CEOs aqui, para levar para lá, porque eles não sabem lidar, tocar empresas com dificuldades de inflação, como o Brasil enfrenta há décadas. Então estão vindo buscar profissionais para tocar empresas sob regime de inflação. E isso equaliza as coisas, porque até então eles olhavam para o Brasil e diziam: o país lá, um paizinho que não consegue se livrar da inflação. Então agora eles têm uma dificuldade. O que cabe a eles? Contornar essa dificuldade. E nesse contornar a dificuldade, nós nos igualamos. Isso é só um exemplo de muito que está acontecendo. Uma pandemia que devastou aí, né, a nossa estabilidade emocional, de saúde, financeira, também produziu vacinas numa velocidade que ninguém imaginava que seria possível. Então, se nós tivemos muitos percalços nesse caminho, nós tivemos também a nossa capacidade desafiada. E a gente se saiu bem dentro dos nossos limites. Nos sairíamos muito melhor se não fosse o egoísmo, a vaidade, que permearam aí a ciência, permeiam até agora. Mas nós nos saímos bem. Então não podemos ficar pessimistas por causa disso. Então, meus irmãos, o otimismo, ele é uma escolha de vida. Nós podemos escolher o que queremos para nós. Sermos criaturas pessimistas, derrotistas, que se abalam, que baixam a cabeça, que caem e ficam pelo chão, deixando que os outros nos pisoteiem. Ou seremos aquelas criaturas que tropeçam, caem, que levantam, curam as feridas, seguem adiante, que confia no Criador, que confia na sua força, no seu potencial. E quando falamos em fé, temos que lembrar que existem dois tipos de fé: a fé humana e a fé divina. A fé divina é o nosso Pai Criador, o nosso Mestre Jesus, é todo o plano espiritual que está a nos assistir. E a fé humana, a fé é a crença nas nossas capacidades, no nosso potencial, no nosso poder de mudar, de resolver, de criar condições para que esse planeta realmente evolua.
Qual desses nós queremos ser? A criatura que fica pelo caminho, choramingando, ou queremos ser a criatura que vai tomar a frente, que vai guiar, que vai ser o farol, que vai ser aquele que vai conduzir, que vai ser o exemplo, que vai motivar os outros? Não aquela motivação de palestras que vem aí, né? A gente tem toda hora palestrinhas que vêm, falam um monte de coisa, mas que não tem profundidade. Não. Aquela motivação que vem de nós. Eu sou uma criatura divina, eu fui feito por Deus, eu sou perfeito. A moldura exterior é perecível. O que importa é o ser eterno, experiente, vivido, que habita em nós, que chamamos Espírito. É isso que importa. Então, enriqueçamos nosso espírito com fé, com otimismo, com amor, e não nos deixemos abater. Um ano está se iniciando, será melhor, com certeza, mas nós vamos ter que fazer por merecer. Então, agradecemos a atenção dos irmãos, desejamos um 2023 com muito otimismo, com muita fé, e que nós, possamos dar a nossa parcela de contribuição para que as coisas aconteçam. Convidamos os irmãos médicos, então, para a nossa terapia, e convidamos os demais a fechar rapidamente os olhos. E então agradecemos pelas bênçãos que nos são direcionadas nesse momento, onde a espiritualidade maior vem nos trazer a cada um as emanações fluídicas necessárias para o nosso refazimento, para o nosso soerguimento, nos dando força, nos dando um gás a mais, para que superemos as dificuldades com positivismo, na crença de que o nosso Pai Criador coloca fardo pesado em ombro fraco. Que tudo o que enfrentamos e passamos foi previamente detalhado, escolhido por nós, dentro do nosso merecimento, dentro de nossas necessidades, e que, portanto, precisamos apenas do amparo energético da criação para que as nossas dificuldades sejam por nós enfrentadas de cabeça erguida, na certeza de que sairemos vencedores, de que sairemos experientes, conhecedores. Senhor, agradecemos a Tua imensa bondade e Teu imenso amor. Dirige as Tuas bênçãos aos nossos lares, envolva-nos em Tua luz e Tua paz, e siga conosco, dando a cada um de nós a força vital, a força mental para enfrentarmos tudo o que a vida nos trouxer e aproveitarmos sadiamente todas as oportunidades. Que assim